Ok, então, a reunião já está sendo gravada, hoje é dia 17 de dezembro de 2020. Trata-se de uma defesa de estágio curricular obrigatório do curso de Engenharia Agronômica do acadêmico Felipe da Silva Rosso, orientado por mim, professor Nestor Valtir Panzenhagen, e com os membros da banca, professor Ivar Antônio Sartori e Carlos Antônio Krause. Então, inicialmente, eu quero agradecer o aceite do convite de ambos os professores para serem, então, membros dessa banca de estágio. Quanto a ti, Felipe, tens aí 25 minutos, meia hora mais tardar para fazer a sua apresentação, e depois a gente abre aí alguns momentos para, né, enfim, dúvidas dos professores, né, em relação ao teu trabalho. Então, a partir de agora, podes começar a tua apresentação. Beleza, então, professor. Eu vou começar aqui agora, fazendo uma breve agradecimento a todos que estão aqui presentes. Bom, vou começar com a descrição da empresa, né? Onde eu fui supervisionado pela empresa Geoterra, que ela tem o endereço completo na rua José João Silvano, número 311, em Sangão, Santa Catarina. E sua razão social é o Núcleo de Engenharia e Consultoria Ambiental, com o CREA 049 159 dígito 3, com inscrição estadual isenta, e o proprietário dessa empresa é o engenheiro agrônomo Ronivaldo José Flores. O meu supervisor de estágio foi o engenheiro agrônomo Ronivaldo, né, José Flores, que tem a área de atuação em agrimensura, agronomia, mineração, eletricidade e engenharia ambiental. O período de realização do estágio foi de 23 de novembro de 2019 a 15 de março de 2020, com uma duração de 450 horas. Um estágio curricular supervisionado é de grande importância para o curso de agronomia no geral, né, porque é onde a gente consegue aprimorar e colocar o que a gente aprendeu ao longo do curso. Eu fui supervisionado pela empresa Geoterra, com maior ênfase nas culturas do maracujá e do milho. A cultura do maracujá tem como benefícios muitos benefícios da saúde, como controle de ansiedade, melhora o sistema digestivo e fortalece o sistema imunológico. O estado de Santa Catarina é o terceiro maior produtor nacional, com 45 mil toneladas. E aqui na região sul do estado é onde temos como Sombrio, São João do Sul, Araranguá, Santa Rosa e Jacinto, com os municípios maiores produtores da cultura, com a fonte do IBGE 2019. E a cultura do milho é o segundo grão mais produzido nacionalmente, sendo que o Brasil é o principal exportador mundial do grão. No Brasil temos plantado em 15.783.895 hectares, tendo uma produção de 88.099.622 toneladas. E Santa Catarina ocupa a oitava posição de produção do grão, com 2.915.691 toneladas. O objetivo geral foi adquirir um maior conhecimento prático e também dispor da oportunidade de aplicar os conhecimentos alcançados ao longo da formação acadêmica, e os específicos é obter um conhecimento de funcionalidade de uma empresa particular e prestadora de assistência técnica, obter conhecimentos práticos diretamente de produtores rurais e aprimorar o conhecimento das culturas como milho e maracujá, acompanhar e aplicar algumas das atividades realizadas pelos agrônomos e unir as informações adquiridas ao longo do estágio de formação acadêmica para a elaboração do relatório do estágio. A empresa Geoterra, Núcleo de Engenharia e Consultoria Ambiental, ela foi criada em 2010 pelo senhor Ronivaldo José Flores. Ela foi criada devido a uma licitação na época, que surgiu na prefeitura de Jacinto Machado, onde tinha necessidade tinha serviços a serem necessitados pela prefeitura, só que para a pessoa conseguir prestar serviço, ela tinha que criar uma empresa para concorrer à licitação, para poder, se fosse aprovado, conseguir executar esse serviço, né? Então foi onde o Ronivaldo elaborou a empresa EIJF Engenharia e Topografia, né, Vértice, que foi oriunda desse principal objetivo, e agora hoje em dia é conhecida como Geoterra, Núcleo de Engenharia e Consultoria Ambiental. Ela é uma empresa particular, é do município de Sangão, né, com um proprietário gerente
engenheiro agrônomo Ronivaldo José Flores, que tem todas as atribuições como engenheiro agrimensor, técnico em eletricidade e técnico em mineração. Possui um automóvel e aparelho de topografia para fazer o serviço da empresa. Atividades envolvidas pela empresa, dentre agrimensura, agronomia ambiental, eletricidade e mineração, e alguns serviços prestados pela empresa, como análise de águas fluentes, desenvolvimentos, entre outros. Fazer uma introdução sobre a cultura do milho, né, que é o nome científico Zea maias, é uma poácea, tem como origem sul do México e norte da Guatemala, e o Brasil é o terceiro maior produtor. Então, tem como finalidade a produção animal e humana, onde vai para a indústria alimentícia e indústria de alta tecnologia. As raízes do milho é fasciculada e adventícias, pode chegar até 2 metros de altura, e possui um grande melhoramento genético na cultura do milho, dentre eles a inserção das folhas, para que aumentasse a incidência e aumentasse a capacidade fotossintética da planta, e fosse mais vantajosa, né, como é que eu vou dizer, mas é isso, mais ou menos. E os fatores limitantes para a produção do milho é que ele é uma planta muito exigente em água. Ele necessita de 500 a 600 milímetros em seu ciclo. O excesso ou a falta de água atrapalha na germinação ou emergência, podendo atrasar ou aumentar os dias necessários para começar a germinação, né? Os rendimentos de produção, número de fileiras por espigas ou número de grãos por espiga, e também na polinização, que na época de polinização, tendo muita chuva, pode atrapalhar no número de grãos fecundados. A radiação solar também pode atrapalhar bastante se não tiver radiação solar, né, não tiver o índice de fotossíntese necessário, e pode atrapalhar o máximo potencial produtivo da planta. Tem uma temperatura ideal também para a cultura do milho, tá? que é da faixa de 24 a 30 graus, que é uma temperatura de ganho alto de desenvolvimento, sendo que em temperaturas inferiores a 10 graus e superiores a 30 graus, o crescimento do milho é praticamente anulado. E na área que eu atuei, foi falar um pouco sobre a questão do milho verde, né? Porque foi a parte mais que eu fui específica, que eu fui usada da cultura do milho na propriedade, onde tem a finalidade de alimentação humana, e é uma cultura que foi mais abraçada pelos pequenos e médios produtores, para a questão de ter uma renda extra, né? Então, as empresas já começaram a investir nisso, em sementes de milho mais apropriada para esse cultivo desse milho verde. Então, o manejo é praticamente igual aos outros tipos de finalidade do milho, só que se busca a qualidade visual dessas espigas, e com as espigas maiores e bem granadas, né? Falar um pouco também sobre a cultura do maracujá, né, sobre o Passiflora edulis, que tem como origem a América tropical, que o clima tropical favorece, por isso que aqui no litoral sul catarinense acaba sendo bem aceita a cultura e vindo bem também por causa do clima ser semelhante. O Brasil é o maior produtor e consumidor mundial da cultura, da fruta. Possui uma produção aí de 1 milhão de toneladas, só que a produtividade é baixa ainda, com 14 toneladas por hectare ano. E tem cultivares já melhoradas, geneticamente, que já podem chegar a 50 toneladas por hectare ano. E essa produtividade acaba sendo um pouco baixa devido à origem das mudas ser devido à seleção massal que o próprio produtor faz na roça. Ele chega na propriedade, vê a plantação, vê as melhores plantas e vai ali e cata aquelas sementes, deixa para semente e faz as mudas ali mesmo. Por isso que acaba tendo uma produtividade um pouco inferior. Mas com o tempo isso vai melhorar. As características botânicas da cultura, né, que a maracujá é uma planta trepadeira, ela tem um caule herbáceo e lenhoso, dependendo do tempo de plantio da cultura, pode chegar de 5 a 10 metros de altura, e possui as suas gavinhas como fixação
para ela se prender aos pontos para se firmar e conseguir subir, né? Fazer a trepadeira como é vista, né? O tutoramento, né, com o sistema de condução, aqui na região é muito usada a latada, e onde eu fiz estágio foi essa latada, e também possui a função espaldeira, que é também conhecida como produção em cerco. As suas raízes são superficiais, com um crescimento muito expressivo. As folhas são simples, alternadas e trilobadas, tudo na mesma planta, mas também pode ser inteiras, bilobadas e com a margem serrilhada. Possui de 7 a 12 centímetros de comprimento, por 11 a 13 centímetros de largura. Esse é um tamanho médio da planta, mas pode variar muito também, né? As suas folhas são hermafroditas, porque possui a parte feminina e a parte masculina na mesma flor na planta, possui o ovário, que é a parte feminina na planta que vai originar o fruto do maracujá, precisa de polinização cruzada, e suas flores são autoincompatíveis. Os seus frutos são redondos ou ovais, com coloração amarela. Sua espessura de casca e diâmetro da fruta variável com cada planta, né? As suas bagas são indecentes e as sementes são envolvidas por furo-arriro, né? Conhecidamente como polpa. Então, as atividades desenvolvidas foram feitas na propriedade do senhor Casimiro Rosso, na localidade de Jacinto Machado, em Santa Catarina, e o supervisor foi o engenheiro agrônomo Nivaldo José Flores, na empresa Geoterra, nas culturas milho e maracujá. O plantio do milho na propriedade já teve início em setembro de 2019. Foi antes do início do estágio. Então, aqui eu tenho uma foto já de quando eu cheguei, já estava plantada essa quantidade, né? Quando eu cheguei. Mas o plantio era feito escalonado, então eu consegui ainda pegar ecas de plantio. Então, como é plantado cerca de 2 quilos por semana, então eu chego na época do estágio, eu consegui ainda acompanhar algum plantio ainda de sementes de milho. Então, não, minto. Eu cheguei na finaleira, tipo, no mês de novembro, quando já começou todas as áreas já estavam plantadas. Eu consegui acompanhar o processo de adubação e de acompanhar o crescimento dos milhos, mas tudo escalonado, sabe? Tudo em escadinha de produção. O milho utilizado na propriedade era o híbrido 8011 VT Pro, da Grosseries, e tinha resistência a lagarto do cartucho, lagarto da espiga e broca do pão. E é um milho especial para aqui, para a região sul, que teve grande aceitação aqui para a nossa região. As características agronômicas é que o ciclo é precoce, porte médio, inserção da espiga baixa, tipo de grão deitado amarelo, finalidade de uso de grãos de silagem. E tem resistência ao acalmamento, resistência ao acalmamento, excelente sanidade foliar e qualidade de grãos, como vantagens. O plantio era feito em pequenas áreas, com a plantadeira manual, como está aqui na foto, como muitos conhecem como saraquá. O espaçamento era 90 centímetros entre linhas e 40 centímetros entre plantas que era feito plantio. A adubação era feita perante o estágio de desenvolvimento da planta ou a ordem de plantio, né? Então, era feito em 2 etapas, com a 60% era feita na cobertura, que era geralmente no estágio V3 e V4, onde era aplicado 93312 e juntamente com 4500, que é a popular ureia, né? Na formulação 200 kg por hectare. E antes da parte reprodutiva do milho, 40% antes ainda da fase reprodutiva, a V8, é aplicada a ureia cloretada, 25,025, 200 kg por hectare. As pragas e doenças visualizadas no milho foi somente a lagarta do cartucho que foi visualizada, porque não teve perante o monitoramento feito, não foi visto doenças significativas para entrar com tratamento, sabe? Mas a lagarta do cartucho, apesar do milho ser resistente, ter o gene para ser resistente à lagarta, acabou ainda afetando bastante a produção do milho. Então, a lagarta do cartucho, que é a Isopodoptera frugiperda, é uma lagarta militar, é a mais prejudicial do milho, né, porque atrapalha vários estágios da planta, tanto vegetativo quanto reprodutivo, né.
Os principais danos da lagarta é as partes das folhas, desfolha, destruição do broto central, é o cartucho, né? E destruição da espiga. Então, a causa também o dano de coração morto, juntamente com a lagarta eslava e lagarta rosca, que penetra o interior do pomo, né? Faz a planta. A lagarta do cartucho tem um hábito canibal, onde consegue visualizar ela através de um batimento de pano, onde isso não foi, onde a gente acabou não fazendo isso na propriedade, não foi necessário, porque a gente fazia muita identificação visual. A gente passava pela roça, via os pés de milho, e chegava lá e tinha aquele resíduo, né, da lagarta e identificava a lagartinha lá dentro do miolo do meio. A identificação visual da lagarta, ela tem esse Y invertido na cabeça, né, com 3 linhas longitudinais dorsal, com coloração branca e amarelada, e com esses pontinhos pretos no corpo, né. O controle pode ser feito através de químico, biológico ou óleos. Porém, na propriedade foi feito só o controle químico através de inseticidas, denominado o nome comercial Engiopleno, que foi o mais utilizado na propriedade. Aí chegou na parte da colheita do milho verde, né, que começou na segunda quinzena de dezembro de 2019 e foi até o final de fevereiro de 2020. É a fase do grão leitoso, 70% a 80% de umidade, e geralmente é feita 90 dias após o plantio. Mas mesmo assim é feito um acompanhamento diário, porque por mais que era plantado tudo na mesma época, eles não ficavam prontos na mesma época, era coisa incrível. Sempre oscilava, tu chegava lá, tinha espigas formadas, estavam no ponto, mas tinha espigas ainda que estavam se formando. Então tinha que passar acompanhando, abria algumas espigas, via como é que estava o grão, né? Apertava os grãozinhos da espiga, apertava, e se explodisse, é porque estava 100% ainda para milho verde. Mas se já tivesse muito duro, não explodisse, ou se saísse só uma secreção, mas coisa pouca, ele já estava no estágio mais seguinte, que a gente denomina como já está no estágio de milho para pamonha já, mas é que ele já está com umidade inferior no grão, então já não serve mais para milho verde. Então, já em março de 2020, era feita a colheita dos grãos secos, e daí era o milho que não foi aproveitado para milho verde, daí foi deixado secar, e daí foi aproveitado na propriedade mesmo. E aqui tem o processo de preparação das espigas de milho oriundas da propriedade. Né? A gente tinha um facão com uma forma de guilhotina que tinha na ponta da mesa, a gente pegava as espigas e cortava as extremidades das duas espigas. Cortava ali as duas partes, com isso fazia a retirada das palhas e fazia a limpeza das espigas. Embalava essas espigas em sacos, a média de 75 espigas por saco, e era comercializado na região aí das praias aqui da região sul de Santa Catarina. Bom, vamos começar um pouquinho agora no maracujá, que foi feito o plantio na propriedade em agosto de 2019, antes do início do estágio, e eu fui pegar mais a parte de adubação do maracujá, que foi pegar a terceira adubação com nitrato de cálcio, que foi feito na pré-floração, né? E 30 dias após a primeira florada, já na fase de frutificação, já foi utilizada a formulação 3328, né, de 50 kg por hectare, e em março de 2020 foi utilizado o nitrato de cálcio, 200 kg por hectare. Acredito que foi a última adubação, que depois daí a adubação já chega na parte final da produção do maracujá e já não precisa mais, a adubação já é finaleira mesmo da safra. Foi feito poda de brotos, que era a retirada de brotos laterais já 15 dias após o plantio. É feita essa retirada e é uma poda feita manualmente e até feita a poda de formação, né? Que quando chega no tendal do maracujá, tendal da enlatado. O objetivo é o vigor do ramo principal, diminuir a quantidade de massa vegetal, que também ajuda a diminuir a formação de locais para ser hospedeiro para pragas e doenças, e diminuir o peso de sustentação da planta também. Quando chegava o maracujá acima do tendal, né, dos arames, daí era feito o desponte, aproximadamente 50 centímetros acima dos pontes. Todos aqueles brotos laterais ali,
tinha que estimular eles a se abrir. Então, fazia o desponte da parte final, fazer o desponte. Aí, com isso, ele ia estimular aos brotos laterais se abrir. Esses brotos laterais eram conduzidos né, dos lados, e através dessa ferramenta aqui a gente conseguia prender eles nos ramos para deixar bem aberto, né, para conseguir fechar bem, fazer uma copa bem formada no tendal. Geralmente esses ramos eram deixados crescer até 1,5 m, depois era feita outra poda para eles se abrir novamente. A praga que mais atacou no maracujá no estágio foi esse percevejo do maracujá, que é o Diactor miliana, que tem a oviposição na parte inferior das folhas. Uma coloração vermelho claro brilhante, como possui um grupo de 10 ovinhos que fica aí naquele local. Os percevejos adultos ele tem a coloração verde escura, como vemos aqui na foto, com 2 linhas de cor alaranjada, de cabeça até escutel, pernas traseiras, expansão tibial no formato de folha com porções alaranjadas, com 20 mm de comprimento e com ovos com 3 mm. A gente popularmente chama ele de percevejo bombachudo na propriedade. Os danos do percevejo do maracujá são tanto na fase adulta como na ninfa, porque na fase adulta são os maiores danos, onde eles perfuram o fruto, deixam marcas, e isso já perde o valor da fruta no comércio, né? E a linfa se alimenta dos botões florais, tá? E aí acarretando diretamente na produção de flores e na frutificação do maracujá. O controle cultural que era feito era as roçadas, né? Porque eliminava o mato ali, as ervas daninhas que serviam de local de abrigo para esses percevejos, então aí era eliminado aquilo ali. O percevejo que se via na roça já fazia a catação, já matava ali mesmo, e destruição dos ovos, né? E também é utilizado o produto químico, que é o nome comercial Provado. E a cada 21 dias é aplicado esse produto. Temos essa doença aqui que é muito comum no maracujá, verrugose, Caudosporum herbarum, famosa lesão barquinho, sempre afeta bastante a produção do maracujá, apresenta protuberâncias na superfície dos fios, né, folhas, caules, ramos e brotões florais. Ela apresenta pequenas manchas circulares salientes que atrasam o início da frutificação e também no crescimento do maracujá. Os ramos novos ali, que são muito vívidos, são muito sensíveis, é o que mais sofre, daí quebra aqueles bolsos, vai ter que esperar bolsos laterais e atrasa totalmente todo o cultivo, todo o manejo do maracujá acaba atrasando. As condições climáticas favoráveis as temperaturas amenas, com umidade elevada e com períodos chuvosos prolongados, aquela chuvinha fina, que é tipo uma neblina, aquela serração é perfeita para proliferar essa verrugose. E as áreas, os meses que mais tem incidência é de fevereiro a maio, devido ao clima, mas acontece também em outros meses também devido às quedas de temperatura. O controle da verrugose através de controle cultural, né, que em momentos que tu consegue fazer a retirada, fazer a poda, tu viu que aquele ramo está contaminado, está com uma lesão, tu pega e elimina aquele ramo da propriedade, tu já consegue eliminar a doença, mas também é utilizado muito o controle químico, através do auge, Amstar Top, fazendo a aplicação através de um intervalo de 7 a 14 dias. Aqui também temos a traquinose, que ataca bastante a cultura do maracujá, que é o Coletrotrichum groesporoides. Ela precisa de uma umidade elevada para se proliferar, com períodos chuvosos prolongados, como falei antes, na outra doença. Ela apresenta manchas de coloração parda, com bordas inicialmente com coloração verde escura. Os sintomas da traquinose frutos com podridão mole, com manchas trifimidas e pontuações de coloração preta. E apresenta um formato circular, que é um sinal dessa doença, tá? Em outras frutas, em outras plantas também apresenta esse formato circular, que é um sinal da doença, que é onde tem as estruturas reprodutivas do fungo. E o controle dela é mais preventivo, né? Evitar ferimentos, para não ter o contato, e se tivesse ferimentos, fazer a aplicação de produto químico para isolar ali o ferimento, fazer como se diz, higienizar a produção desses ferimentos feitos através de quando vai fazer a poda
alguma coisa do tipo. E geralmente os produtos químicos utilizados nele é o score e o nativo. Também tivemos na propriedade o vírus do endurecimento do fruto, que atacou no terço final da lavoura, mas na parte final da produção atacou bastante esse vírus, que é o Passofruit Odines vírus. Ele teve primeiros relatos em 1977 na Feira de Santana, Bahia, mas há pouco tempo, chegando aqui na região sul, né? E chegou nessa propriedade também. Ele apresenta como sintomas o mosaico nas folhas, amadurecimento superficial da superfície foliar, coloração verde nas levuras, apresenta um regulamento e bolhosidade nas folhas, com frutos deformados, diminuição do tamanho, pericarpo endurecido e espesso. Acredita-se muito que o pulgão, que é o principal inseto vetor do vírus, mas outros insetos também acredito que pode acabar espalhando esse vírus pela propriedade. Também tem a questão de se tiver plantio de cucurbitáceas perto da lavoura, pode favorecer essa incidência do vírus, porque as cucurbitáceas também tem o vírus do mosaico, né? Então pode acabar passando para o maracujá também. Como medida preventiva manter as entrelinhas roçadas, eliminação de destruição de plantas sintomáticas, como essas cucurbitáceas, e uso de mudas produzidas em ambientes protegidos. E agora, recentemente, em junho de 2020, na portaria do SAR, em 12 de março de 2020, o secretário adjunto da Secretaria do Estado de Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo Mioto Ternos, realizou um decreto de vazio sanitário, que de 1º de julho a 31 de julho de cada ano não pode ter planta de maracujá na propriedade, para tentar diminuir a incidência do vírus. A polinização do maracujá é feita manual. Para aumentar, é feita manual. Busca-se aumentar a taxa de frutificação e ela é feita após o meio-dia. Então, tem à tarde para fazer a polinização manual do maracujá. O processo de polinização tem-se onde pega a parte do pólen ali, é a parte da antera, se não me engano, agora fugiu o nome da parte masculina, é a parte masculina, pega ali o pólen para fecundar a parte feminina, só que tu não pode pegar o pólen dessa flor dessa planta, tem que pegar o pólen ali e outra planta, pegar outra flor de outra planta, fazer a mistura do pólen para aumentar a variabilidade genética do pólen e depois voltar nessa planta e fazer a polinização. Isso nas primeiras flores polinizadas, porque depois que vai fazendo um monte de flores, vai polinizando bastante flores, a quantidade de pólen que já fica aderido aos seus dedos, assim, bem grosseiro falando, aumenta muito a variabilidade genética, então, com isso, aumenta a taxa de polinização, né? E também temos as umangabas, que são os insetos polinizadores. Ajudam bastante, mas sempre com precaução é feita a polinização manual todas as tardes. A colheita do maracujá tem o início de dezembro de 2019, 4 meses após o plantio, e a colheita dos frutos é feita em média 30 dias após a polinização, para destinação, já para venda para o comércio. Mas quando ele estiver no coloração amarela, ou quando tem a queda dos primeiros frutos, demora até de 40 a 45 dias. Mas para fazer a polinização tem que ser antes da queda. Então, é aproximadamente 30 dias após a polinização. A classificação em venda do maracujá era feita no galpão, onde era trazido esses frutos, era feita a limpeza e classificado em caixas de papelão de 12 quilos. Era classificado esses frutos em super, onde eram maiores e de melhor qualidade, em 4A, que eram frutos poucos menores de diâmetro, mas também com a qualidade ainda boa. E daí depois na propriedade não era feito outra classificação, porque também tem 3A e 2A, mas não era feito. Já era atacado por refúgio, onde era embalado em sacos de racha e passado aí para os atravessadores da região, né, que levavam para os seus comércios mais próximos, como Ceasa e fruteiras, enfim.
Bom, chegando à parte dos conhecimentos técnicos adquiridos, posso dizer que o dia a dia do produtor é muito diferente do que a gente imagina em sala de aula. A gente acha que é uma coisa, chega lá é outra. A gente vê o sofrimento que é as dificuldades. A gente acaba presenciando o processo de gestão da lavoura. Tem esse amadurecimento profissional, que é o que a gente dá valor, o que a gente faz, a responsabilidade no que está fazendo, porque isso, se não fazer agora, vai afetar logo ali na frente. E a visão que a gente tem dos pequenos produtores, da agricultura familiar, né? Como ela é importante e o quanto a gente acha que não tem, né? Assim, como é que eu vou dizer? A gente acha que é um jeito, chegando na outra é totalmente diferente. Então, mudou totalmente o jeito de pensar, sabe? De sentir a responsabilidade nas nossas mãos mesmo, sabe? E como a análise das atividades envolvidas, poder aprimorar nessa área mais específica, que foi a cultura do milho e do maracujá, né? Sendo que o curso de engenharia é muito amplo, tem trabalho em várias frentes, porém foi mais interessante a gente ver o dia a dia com as suas culturas, os seus problemas, os seus atrasos, as diferenças de adubação, as diferenças de dias que a gente calcula que vai dar tal dia, atrasa um pouquinho ou antecede um pouquinho. Então, coisas que a gente acaba não percebendo em sala de aula, né? E as perspectivas do processo de produção das culturas. Né? Como aspectos positivos também foi estar próximo do produtor, né? Presenciar, como já tinha falado, o dia a dia dele, porém me limitou um pouco do conhecimento porque por não ter conhecido em outras áreas, né? Áreas não diretamente, eu digo outras culturas, enfim, mas também de produtores de grande porte, com grande aporte de máquinas, de estruturas. Então a gente acaba não tendo uma limitação de não tido contato com isso também. Mas foi muito interessante o conhecimento que foi visto em cima da cultura do milho e do maracujá, oriunda de uma agricultura familiar, com uma agricultura mais braçal, e é isso. Sabe? E como consideração final, tendo como o estágio realmente é necessário para a parte final do curso, tá? É onde tu coloca o que tu aprendeu, onde tu coloca o que tu aprendeu em sala de aula, mas tu sente na prática realmente antes de ir para o mercado de trabalho. Então é muito interessante ter isso, porque ali a oportunidade que tu tem para fazer as coisas, não tendo tanto aquela preocupação de afetar. Tu presencia como é feito, onde é feito, do jeito que é feito, a propriedade, mas e consegue aprimorar, consegue colocar o que tu aprendeu em sala de aula. Agradeço a todos que estão aqui presentes aqui nesse momento meio diferente, né, que eu nem esperava que ia ser assim, que ia fazer a defesa, mas agradeço a todos vocês que estão aqui, que aceitaram aqui defender, a minha família, todo mundo que esteve comigo nesse processo, o meu professor Nestor, e é isso aí. Agradeço a todos. Certo. Ok, então. Professor. Sim, pode falar. Eu fiz um pouco bem mais corrido, porque eu estava preocupado com o tempo. Não, tranquilo, fica tranquilo aí. Na sequência, agora, então, passamos a palavra, né, não sei, para o Krause e para o Sorivar, entre vocês, talvez escolhem quem gostaria de ser o primeiro
Gestor, só para salientar, o pessoal está fazendo ajustes aqui na fibra ótica. Ontem eles trocaram toda a fibra ótica da minha rede, e agora eles vieram ligar e reconectar em função do temporal que deu ontem. Daí eu fiquei meia hora e eu liguei em todos os meus dados móveis. Agora eles reconectaram de novo. Minha esposa me alertou agora que pode cair, né? Então, a qualquer momento, o sinal, mas eu estou com o celular, né? Os dados móveis também. Então, eu consegui prestar atenção em toda a defesa pelos dados móveis no celular, né? Consegui toda a apresentação. Mas eu acho que eu deixo para o Krause, que eu acho que ele começar, já que ele conseguiu captar toda a mensagem, todo o processo, que eu tive que correr atrás e ver o que estava acontecendo, o problema. Eles estão trocando a rede aqui de fibra ótica, e daí deu esse problema que ontem que eles não terminaram. Então, eu estou com os dados móveis, qualquer momento pode cair, mas eu estou no celular. Então, eu acho que, eu não sei o que o professor Krause já acha, se ele pode tocar o barco. Claro, professor Ivar, como você achar melhor, tá? Eu ia dar preferência para ti, mas como tu achar melhor. Como eu perdi Se é melhor aqui, assim... eu acho que você faz tá aí bom, então. depois a gente faz o término aí. Professor Krause, só um momentinho. O Felipe, agora você sai da apresentação, por favor. Daí fica aparecendo a tela com todo mundo aqui. Tá. Só um minutinho, Krause, já libera. Isso. Claro. Beleza, então. Professor Krause, então, com a palavra, né? Então, por favor. Certo. Muito bom dia a todos, aos colegas aí, também a Esther da coordenação. E bom dia, Felipe. Parabéns pela sua apresentação, por ter terminado o estágio e estar aqui na reta final do nosso curso de Engenharia Agronômica. Muito bom ver vocês todos, como o Felipe falou, nesse momento diferente. Então, assim, eu tenho algumas perguntas para fazer para o Felipe, até para motivar o debate aqui. Eu fiz também algumas anotações no texto, poucas coisas ali no texto do relatório, que eu vou, em seguida, aqui a nossa fala, encaminhar para você, juntamente com o professor Nestor, avaliar se insere, se atende às sugestões que a gente vai mandar, mas é pouca coisa. E eu acho que eu vou pedir a permissão para vocês para projetar o texto aqui, para, usando a estrutura do texto, fazer 2 ou 3 perguntas aí para o Felipe. Pode ser? Tranquilo, Krause, pode apresentar aí. E aí eu vou bater um pouco de cabeça aqui, vamos ver se eu consigo. E claro, Felipe, aí tu usa o microfone, já está com o microfone aí para responder, que quando fica apresentando, eu abro a tela aqui, eu não vou ver nada no chat, certo? Mas vamos fazer esse bate-papo aí, bem tranquilo. Pode falar, professor. Tá, beleza. Então, aqui, quando tu fala logo no início, a área de concentração, eu só deixei para vocês avaliarem se é isso mesmo. Milho e maracujá, ficou uma expressão diferente. Geralmente a gente coloca assim, uma área mais abrangente, né? mais genérica. Mas aí avaliei com o professor Nestor depois. Ali. Aqui tem pouca coisa, então não te preocupa, tá? Deve estar aparecendo aqui o relatório, né, para vocês. Para mim tá. Tá, beleza. Então, eu vou direto aqui. Aqui onde, na introdução, onde você fala que o milho tem destino à produção humana e animal, eu coloquei para você reavaliar essa expressão produção humana, porque achei ela estranha, né? A gente fala geralmente de alimentação humana e tal. Fica essa dúvida, o que seria a produção humana? É um termo estranho, eu sugiro você alterar para alimentação humana ou alguma outra coisa que você quis dizer com isso. Né? Porque produção humana parece, assim, linha de montagem, né? Parece, e no caso não é, né? Aí tem alguma coisinha de digitação, pouco, tá? Vamos lá na revisão bibliográfica. É o seguinte, tu fala, e claro, tu cita o autor aqui, eu entendo que é uma citação do autor. Fala que o milho é classificado como uma planta monóica. E aí, como se fosse uma coisa totalmente, assim, comum, normal, certo? E, na verdade, o milho, ele já está dentro de um grupo de umas plantas mais exclusivas, quase mais raras, né? Porque 85% das plantas,
mais de 85% das plantas, são diferentes do milho, são monóicas chamadas monoclinas. E o milho tem um tipo diferente de monoicismo, que é chamado diclina, né? Quando ele tem essas duas, como tu escreveu ali, né? O órgão masculino e feminino separado, na mesma planta, mas separado. Isso é uma característica até mais rara, né? Menos de 15% das plantas são assim. Então, eu até deixei aqui uma referência aqui de um material da USP para colocar uma frase ali complementando, né? Que ele é uma planta monóica diclina, o que é uma coisa mais rara, porque da forma que foi colocado no texto aqui, pareceu que assim, não, todas as plantas são assim, ó, a maioria das plantas são assim. Não, na verdade, o milho, como a gente conversou, ele tem esse aspecto aí mais raro, né? Poucas plantas são como o milho. No maracujá, lá em cima, tu chamou o nome correto do maracujá, que aí aprendi isso até numa defesa com o professor Nestor, com o Marcelo Polenta, né? O maracujá, agora, recentemente, teve seu nome alterado para só Passiflora edulis, e não mais aquele complemento de forma especial Flavicarpa. Então, minha sugestão é atualizar, que é só Passiflora edulis, o novo nome do maracujá. Aqui uma pergunta para você, Felipe. Você diz que hoje a gente produz as mudas de maracujá por semente, está correto, né? E que esse processo de melhoramento é chamado de seleção massal, onde a gente escolhe os melhores frutos com boa qualidade e boa sanidade para serem, né, para terem as sementes retiradas para a produção de mudas. Né? Eu sei que tu aqui citou o autor, mas minha pergunta é só os frutos que são selecionados ou a gente olha as características da planta também para fazer a seleção massal? Eu acredito que é mais a qualidade dos frutos. Tu vê os frutos maiores, grandes, só que assim, tenho também, sei também, no caso, que o fruto é uma junção com pólen de outra planta, entende? Então, o fruto não significa diretamente que é daquela planta que está gerando aquele fruto, sabe? Porque a partir Ali do você momento... tem a garantia de que é a mãe ali, né? Isso. Então, mas o pólen que vai fazer a frutificação é de outra planta. Então, ali é uma junção. A gente vai pelo fruto, porque o resultado do fruto foi um fruto grande, bonito, tudo. Então, a gente acaba não olhando tanto a planta, olha mais o produto final, mais o fruto mesmo. Tá, só para concluir esse raciocínio, Isso. ô Felipe, e se ela tiver, assim, um fruto grande, bonito, mas poucos frutos, isso não vai influenciar na escolha? Sim. Tá, beleza. Sim, isso realmente pode influenciar, mas daí, como é que eu vou dizer? Geralmente é assim que funciona os frutos grandes, e quando os frutos são mais grandes, ele acaba sendo menos quantidade, né? Quando é frutos miúdos, geralmente é maior quantidade, mas são frutos miúdos, né? Tanto é por a questão da planta também ter capacidade de encher esses frutos, né? E manter esses frutos também, né? Muito bom, Felipe, muito bom. Aqui a gente já está falando do maracujá na revisão bibliográfica, e aqui tem uma questão que você comentou, eu vi tu comentar na defesa, né? E na revisão aqui me deixou ainda essa dúvida, né? Diz assim, ó, o processo de polinização é através da polinização cruzada, uma vez que o pólen de uma flor não pode fecundar o óvulo da mesma flor. E a minha pergunta, e se for outra flor da mesma planta, aí pode fecundar? Não. Não, porque Beleza. a taxa de fecundação pode até através da frutificação, mas a chance é mínima. Tem que ser o pólen de outra planta, de uma flor de outra planta. Então, claro, a gente sabia, eu vi que tu sabia isso, porque tu até falou na apresentação. Então, minha sugestão é, apesar de estar citando os autores aqui, Almeida e Turma, eu sugiro tu acrescentar aqui, porque é conhecimento que tu tens, né? Que óvulo da mesma flor ou de outras flores da mesma planta. Aqui nesse ponto onde eu deixei o comentário dessa, aí eu vou mandar o texto que tu avalia a acrescentar isso. Tá ok?
depois, assim, no texto, muitas vezes tu usa a palavra onde, né? O onde é um advérbio de lugar, não é de tempo. Então, várias vezes eu marquei para tu, talvez, substituir essa palavra onde por quando ou por outra expressão, certo? É muito comum a gente, aqui, eu não sei se é um problema do nosso estudo da língua portuguesa, mas a gente usar errado esse advérbio, onde, tá? Eu marquei várias vezes esse onde para você avaliar se substitui ou não, certo? Tu está falando, o mês de novembro de 2009, onde teve início? Não, é quando teve início. Porque onde é o lugar e quando é o tempo, tá ok? Beleza. Tem umas coisinhas que eu não vou me prender, tu viu ali? Tem umas marcações, por exemplo, ó, isso eu deve ter visto, o professor Ricardo deve ter salientado para vocês, falou com o professor Ricardo, né? Que usar o ponto é a vírgula, o separador de decimais na língua portuguesa, né? E por aí vai. Aí tem umas coisinhas marcadas. Aqui, na caracterização do milho, o AG 8011, eu entendi as vantagens ali, ó, resistência ao acamamento, resistência ao quebramento, qualidade dos grãos. O que seriam essas vantagens ali, ó? Sorgue e cercóspora. Tu sabe me explicar o que seriam essas vantagens? Seria como se tivesse resistência à doença cercospora e a sorgue. A sorgue, na verdade, eu vou te ser sincero que eu não sei certamente o que é a sorgue, mas eu sei que a cercospora é uma doença. Então, seria como se fosse uma resistência a essa tipo de doença. As duas doenças, verdade. Isso. O sorgue é o Puccinia, né? É uma ferrugem. Seria como se tivesse não vou dizer que é 100% resistente, mas seria mais resistência a elas. Exato. Como tu já apresentou lá na própria questão das lagartas, né? Que ela é citada como resistente, mas tu teve o surgimento da... Também eu marquei a palavra mesmo, tá? Assim como aquele onde que eu te marquei, o mesmo tem que ser usado com muita parcimônia. O mesmo não pode ser usado como sujeito. Na frase eu deixei marcado. A minha pergunta, por que tu chamou isso aqui de formulação? Formulação 450000. Me chamou a atenção essa expressão. É assim mesmo que chama quando tu vai comprar o adubo lá, chama, me dá a formulação 45? Na verdade eu quero ureia. Ureia branca. Eu quero ureia branca. Eu nunca tinha ouvido chamar a ureia de formulação 450000. Mas no adesivo que vem no adubo, né, ali, na ureia, daí tá lá certinho. Às vezes é 44, 0000, 45, 46, enfim. Daí eu coloquei como formulação 4500, mas... Como tá no selinho lá. Bom, achei estranho. Se tu colocasse ureia para mim, leitor do teu texto, seria mais simples. Tá. Só uma curiosidade, assim, né? Porque, veja, Felipe, na vida a gente tem que simplificar as coisas, né? Tem que caminhar no sentido de simplificar, porque vai ajudar o processo produtivo, né? Mas fica só uma observação ali, uma coisa diferente que eu encontrei, nunca tinha visto aí. Tu falou na tua apresentação, e aqui também tu cita o autor, mas aqui é total desconhecimento meu, tá? Mesmo, tá, Felipe? Porque eu não planto milho, nunca plantei milho, não sou produtor de milho, só tenho uns milho assim no pouquinho de terreno que a gente tem assim na volta da casa. Mas aqui em casa também aparece essa lagarta do cartucho. E eu não. E você, estou sendo franco contigo, eu não fui atrás de pesquisar isso daí, mas eu não entendo como que eu conseguiria usar o batimento de pano para essa praga, porque ela fica ali no miolinho do milho. Olha, dá um trabalhão às vezes para tirar ela. Como é que ela cairia no batimento de pano? Tu tens ideia de que isso funcione? Olha, pois então, eu fui pela citação do autor, mas eu, na prática, nunca fiz, não. Como eu falei até na apresentação, eu via ali o resíduo da lagarta e via que ela estava lá dentro. Mas eu não acredito que com um batimento vai sair, sabe? Eu coloquei perante o autor diz, colocou, citei ele, né? Porque que seguiu o padrão, mas eu também não usei no estágio
e não sei te explicar como é que vai acontecer, só se tiver muito grande, já estiver fora do cartucho, né? Mas não Mas vejo aí o também. milho já está perdido, né? Aí, nesse caso, o milho já está perdido. Não tem serventia. Mas é uma técnica muito falada, sabe? Para fazer os Não, eu comunidades. entendo que para várias pragas ela se preste, né? Mas eu acho que tu tá, então, entendendo que nem eu que a lagarta não vai cair nesse pano, né? Não, isso é verdade. Legal, Felipe. Valeu. Ô, Felipe, eu ia te perguntar aqui eu deixei marcado aqui ó, que foi aplicado o Engeopleno e tal. Minha sugestão é você colocar quantas aplicações que foram feitas ali no caso ainda das pragas do milho, né? Mas é sugestão ali para tu, se tiver essa informação, colocar. E também deixei aqui claro que o teu trabalho não é uma análise econômica, nem tinha esse objetivo, mas eu vou confessar que tu me deixou curioso ali para quando tu fala que o milho foi feita toda a limpeza, tu explicou certinho, botou as fotos, legal, tirou o cabelo, cortou a palha do milho, e aí o seguinte, foi vendido ali naqueles sacos. Se tu tiver como, para ilustrar aqui, ó, mais ou menos o valor que era vendido, e se no final valeu a pena, foi rentável, foi lucrativo para o produtor que tu acompanhou, para Professor, a propriedade familiar que tu acompanhou, foi lucrativo essa parte do milho aí. Fala, Felipe. eu te falar, professor, que eu tenho tudo anotado, todos os custos e toda a quantidade de milho vendido, tudo certinho, até pensar em fazer um TCC nisso. Tem tudo anotado, tudo. Ah, tá certo. Mas Tenho podia, certinho. uma frase, pelo menos, dizendo, ó, foi vantajoso para o agricultor, foi lucrativo, vendeu por mais ou menos tanto o quilo. Só uma frasezinha aí que não atrapalhe qualquer outro uso desses dados, né? E nem Sim. também cause nenhuma exposição ou constrangimento do agricultor, mas seria tipo um fechamento de toda essa apresentação que tu fez, de toda essa história que tu contou, dizendo que no final todo esse esforço, a convivência com as pragas, a aplicação dos produtos, no final ainda assim valeu a pena porque né, teve lucro. Rentável. Entendi. Assim, eu deixei algumas coisas no texto para tu discutir. Quando tu fala da condição dos ramos, tu fala que vai fazer uma nova poda chamada de desponte, mas tu já chamou desponte anteriormente, explicando o que era desponte. Então, tu pode dizer, ó, se faz um novo desponte, mas tá aí no texto, tá? Sobre o percevejo ali, quando tu falou que era aplicado a cada 21 dias o provado para o percevejo. Certo, mas na própria slide teu, tu mostrou que 21 dias também é o intervalo de segurança, que tu sabes que o intervalo de segurança é o espaço de tempo entre a aplicação e a colheita. Então, essa aplicação do produto com essa frequência não dava um conflito com a questão do intervalo de segurança com a colheita? Eu quero dizer assim, ó, não existia o risco de tu ter aplicado o produto e colher antes de passar do intervalo de segurança? Esse é um grande problema no maracujá. Porque tem o intervalo de segurança, mas dá para fazer essa aplicação certinho, com o intervalo, tudo certinho, até começar a colheita. A partir do momento que começou a colheita, não, então praticamente vai fazer a colheita de maracujá, a colheita de frutos a cada 2 vezes por semana, sabe? Daí já complica. Sim. Então, mas até começar, até os 30 dias antes da colheita ali, dá para conseguir fazer a aplicação, respeitando o intervalo, tudo certinho. Mas a partir do momento da frutificação ali, a partir do momento que começa a colheita, já não é mais, não consegue mais, porque toda 2 vezes por semana tu começa a fazer a colheita, e é obrigado a fazer a aplicação. E os percevejos continuam aparecendo? Continua, mesmo fazendo a aplicação do provado. Mas é o único como se diz, registro, né? Registro para a cultura, para esse dano, para essa praga. Tá ok.
Aqui tem no nome científico uma questão de digitação, já marquei para ti. Tem a questão do vírus também, em vários momentos aí. É o seguinte, Felipe, eu marquei no texto, tá? Mas também não em todos os lugares. O vírus, quando tu fala o nome em inglês dele, é o Passion Fruit Woodness Virus, aí não tem acento, porque em inglês o vírus não tem acento. E quando tu chama vírus ali, o vírus do mosaico, em português, aí tem acento. E aí no teu texto, às vezes tem, às vezes não tem, e às vezes está trocado. Aí eu marquei ali, mas resumindo, tu tem que cuidar. Quando está o nome em inglês, não tem acento. E quando está chamando vírus em português, tem acento. Aí tu dá uma olhadinha, eu deixei marcado no texto, tá? Que eu vou te mandar, como eu falei aí. Por exemplo, aqui, ó, aqui, o vírus do endurecimento do fruto, aí tem acento. Aqui, causado pelo vírus, tem acento. Aí, Passion Fruit Woodness Virus, e não leva esse acento porque é o nome em inglês. Beleza. Tá legal. E acho assim, Felipe, que eu queria conversar contigo, basicamente é isso. Tinha ainda o seguinte, eu tinha uma pergunta ali, quando tu vende o maracujá, tu falou que classifica os melhores, depois o 4A e depois uma classificação em sacos, que é para refugo, certo? E aí o atravessador compra. E a minha pergunta é, Felipe, o seguinte, o atravessador compra, ele paga valores diferentes por cada classificação, é isso? E ele fica plenamente satisfeito, nunca tem nenhum tipo de ruído, atrito, com relação à classificação que o produtor faz, ele não pode ir lá, esse atravessador não questiona essa classificação, ele não bota defeito nessa classificação do agricultor? Tudo depende da lei da oferta e demanda. Quando tem procura do maracujá que está em falta, nossa, perfeito, tá tudo ideal, nunca vi maracujá tão bom. Quando tem muita fruta no mercado, pode fazer a mesma classificação, não, esse fruto aqui não passa, esse aqui está muito, vou ter que refugar tudo, enfim, eles têm esses atritos também, entende? Por isso que daí, às vezes, a gente prefere não fazer muita classificação, faz só o sub 4A e o resto vai tudo para refugo e não se incomoda mais, entende? Mas tem gente que geralmente vai até o 3A, porque daí aproveita bem, faz uma classificação bem boa do fruto, né? Mas sempre tem esses atritos, sim. Interessante. É que nem no fumo, então, parecido com a história do fumo, né? Quando o ano tá bom, eles rebaixam o fumo do agricultor. Entendi. Eu marquei mais algumas coisas ali, a parte das citações e das referências estava tudo certinho, só encontrei uma referência fora de ordem, mas eu marquei também, aí eu vou mandar o texto para ti, e aí depois com a confirmação do teu orientador, professor Nestor, vocês definem se vão acatar as sugestões ou não, ok? Então, sendo isso, eu me dou por satisfeito, eu quero de novo agradecer o convite aqui, eu acho que eu não tinha agradecido ainda o convite de estar participando da banca, né, participando dessa conversa, desse aprendizado. Também foi bom rever todos vocês, então, te desejar um futuro brilhante como profissional, tá, Felipe? Você que eu lembro você desde o começo aí dentro do curso técnico, e agora, para nossa satisfação, está terminando uma trajetória vitoriosa dentro do Instituto, dentro do curso de Engenharia Agronômica. Então, continue esse trabalhador, né, esse perseverante, seja um bom profissional, tenho certeza que vai ser, e conte com o nosso apoio, tá bom? Muito obrigado. Show de bola, professor. Muito obrigado pelas palavras faladas a mim. Show de bola. Ok, então, agradecemos então, professor Krause, as suas ponderações, né, foram muito úteis, né, algumas observações bem interessantes. Provavelmente o professor vai passar depois essas informações via e-mail ao Felipe, né, Krause? Sim, exatamente. Agora já estou preparando o e-mail e vou mandar para o Felipe, e aí, com cópia para o professor Nestor. Tá, beleza, então. Então, na sequência, agora já chamamos o professor Ivar, né, para fazer as suas ponderações em relação ao trabalho efetuado pelo aluno Felipe. Estão me ouvindo bem aí? Sim.
Se cair, daí eu entro no celular depois e né, eles estão mexendo na rede aí, né? Então qualquer coisa pode cair o contato. Bom, parabenizar primeiro, né, pelo convite, né? Eu acho que sempre né, estar presente numa banca, né, tem responsabilidade, fazer parte. Então, depois no final a gente faz, né, as ponderações. Bom, o Krause acho que fez uma geral aqui na parte da revisão, né? Eu sei que o meu nome, eu não sei se o professor Krause na minha época, né, da 68, vocês não acentuavam Antônio, né? O português vai mudando. Agora a plateia, não sei o que, a ideia, né? Eu sei que para muitos fica, teu nome não tem acento? Não, naquela época o português era literatura ainda, né? Os gerentes do português não era acentuado. Pois é, Bom, nome próprio tem isso, né? mas daí o que acontece, né? Plateia, ideia, né? Já fizeram uma nova revisão aí, né? Vai sempre alterando, mas não tem problema, meu nome pode ficar acentuado também. Esse é um detalhe. Bom, na revisão aqui, eu vou passar bem rápido e vou deixar para ti depois, escrita, né? Aqui só um espaçamento ali depois de keywords, eu acho que tem um espaçamento, eu coloquei aqui, colocar um espaço, né? Separar aqui a parte do inglês, não... Então, a parte de tabelas aí, eu vou mais na parte técnica, como o Krause já fez uma boa revisão do português, né, e na parte escrita, né, na parte da introdução. Então, aqui os objetivos, eu acho que aqui tu fizeste um trabalho bem bom, que é você pegar, tem bastante artigos científicos, né, em descrição, eu vi que você pegou bastante artigos científicos e colocou no trabalho, né. Que RJF, eu sei que é o Ronivaldo José Flores, né? Embaixo ali aparece, mas não sei, pode deixar, né? Eu acho que colocar como apareceu o nome lá em cima, né? Mas o leitor, quando vai ver aqui embaixo, é uma questão de simples, né? Só colocando, mas eu acho que não há necessidade, né? Vamos ver o que eu coloquei aqui. Bom, aqui eu tinha feito uma anotação, tá. Na parte geral, eu deixei uma escrita, né? Milho. Aqui eu acho que o Krause já comentou do Flávio Carpa, né? Já está retirado, né? Então eu não vou passar. Na parte escrita geral aqui. Aqui você começou a falar que o plantio do milho começou em setembro de 2019. Então você começou a estágio em novembro, né, Felipe? É isso? Então aqui, porque daí depois a gente vai chegar depois lá naquela questão que o Krause bem mesmo colocou, né? Porque eu acho que uma questão importante é do ter colocado aqui, né? Porque quantos plantios você fez? Então, isso que eu acho que vou bater mais nessa parte técnica, né? Depois que o objetivo teu, e tem o espaçamento, né? Você fez aqui, né? Com o objetivo da venda desse milho verde, né? E o destino final. Então, eu acho que aquilo que o Krause colocou lá, que ele sentiu, é importante, eu acho, você colocar. Quanta safra, qual é o lucro, né? Porque eu tô aqui na praia, eu pago R$7 por essa espiga de milho. E você vende por quanto? Ô, o professor paga caro, hein? Eu vendo a 1,40 espiga prontinha, só cozinhar. E daí, o que tu acha? Nossa! R$7. Se bem que agora nós estamos na pandemia, né? Não sei se vai ter milho verde aqui. O que eu quero dizer isso para ti? Professor, aí na Praia do Senhor aí é vendido um pouquinho diferente, tá? Porque Rio Grande do Sul é um pouquinho diferenciado os valores. Aí o milho em palha daí é vendido a 1,20. Daí eles mesmos preparam e vendem lá nos quiosques, né? Mas aqui em Santa Catarina eu entrego a 1,40. Entregava, né? Entrego, vou começar a entregar esse ano de novo também. A 1,40 espiga preparadinho, mas aqui eles vendem a R$4 a espiga daí. Não é Sim, sim. igual lá na Praia do Senhor daí. Exato, é isso que eu quero chegar depois lá na pós-colheita, né? Que o Krause comentou, né? Então, se você tem a cada semana, né? Você tem um plantio nesse espaçamento, nessa densidade, né? Você foi de setembro, eu acho que seria importante quantificar, tu falou que tem todos esses dados quantificados, coloca Tem lá no todo. anexo. Pode colocar no anexo, né? Não precisa, coloca no anexo lá, né? Que isso é importante, né? Que você não vende ele já descascado, aquele processo que você vende, né? Na qualidade pós-colheita, mas depois a gente chega lá, né? Então, aqui, acho que isso é importante, eu acho, para o teu trabalho. Tu é que tu fez, né? O agrônomo, né? Então, por que ele é empalhado, o outro ele é diferente, aquele montante, né? Não é que tipo de pós-colheita você botou para chegar naquele, enfim. Então, depois a gente chega lá no milho, né? Que eu vou comentar. Então, aqui você colocou a foto, né? Então, você conseguiu presenciar esse momento, né? Você tem aqui quebra-ventos, o milho, né? E depois você vai comentar nessa questão.
E aqui, né, eu acho que o que eu quero colocar aqui é quando tu falou a palavra precoce, né? Então tem milho, se você começou em setembro, outubro, novembro, até novembro plantando milho, ele é sempre precoce, essa variedade? Ele tem um mês de essa é a questão, tem um precoce, um médio e o tardio. Você vai plantar ele parcelado. Você só plantou essa variedade ou você vai ter outra variedade? Você que é agrônomo, o que tu acha? Eu na época plantava essa variedade porque ela é a melhor que tem para a qualidade do milho verde, sabe? É o que mais responde bem ao que se pede, né? A quantidade de grão por fileira, tudo tem. Mas realmente, o milho que é plantado em setembro e o milho que é plantado em novembro dá diferença lá na colheita. Eu acredito que é por causa da questão dos dias curtos, dias longos, e a questão de luz solar durante o dia, é que acaba fazendo isso, essa diferença para a colheita, entende? Mas daí não, para a questão de pegar outra semente, daí coisa mais complicado porque tu muda cultivar, tu muda a qualidade da tua espiga, daí, entende? Sim. A plantadeira manual, o Saraquá, não sei se é apelido Saraquá, mas acho que é uma questão normal, né? Aqui aquela questão, a mesma coisa que o Krause comentou da formulação, mas aqui eu quero botar no outro aspecto agronômico, né? Eu acho que você conseguiu fazer, então, eu acho que eu senti uma falha aqui, uma falha não é falha, talvez você não tenha colocado como foi feito, como fazer, né? Né? Então, além daquela questão como é que foi feita essa adubação de cobertura, por exemplo, da ureia, né? Que chamou de formulação, que o Graus falou. Você fez ela a lanço, você pegou o saraquá e cobriu ela, você cobriu a ureia, porque o que acontece com a ureia? O que eu acho que a ureia... Ela como é que era feita? É o seguinte, como era feita na Saraquá e ela não tinha adubadeira junto, era feito o plantio, e daí deixava crescer até umas 2, 3 folhinhas, até de 3, de 4 ali, e daí fazia a aplicação da ureia, se não chovesse, né, no caso, que essa umidade necessária para fazer o derretimento da ureia para não se perder, era feito no finalzinho da noite, fazer a aplicação da ureia com um adubo próximo ao pé. Não era lanço, era próximo ao pé, mas não era coberto, não era nada. Mas sempre dava-se prioridade aos dias que chovesse, ou tivesse uma garoa, tivesse alguma umidade necessária para no caso, diluir o adubo ali, né, a ureia e o adubo. Era feita a aplicação junto nesse porta planta. Tu chegou a fazer essa prática ou só tu pegou essa observação do produtor? Eu cheguei a fazer essa parte esse ano. Na parte do estágio eu não cheguei a fazer, sabe? Na verdade, assim, ó, bem sinceramente, foi feita na propriedade do pai que eu fiz o estágio, né? Eu aproveitei para conseguir ali. Falei com o Rivaldo, ele pegou e deu assistência e tudo. Só que eu fiz isso, só que eu não tive como colocar, porque daí não era do estágio que eu não tinha subido, entende? Eu comecei em novembro, como é que eu ia falar uma coisa que foi feita antes? Mas eu sei disso porque foi feito isso e faço até hoje. Eu fiz isso até mês passado, estou fazendo agora porque eu continuo com o plantio de milho verde, né? Mas eu sei isso porque é feito, mas não posso, eu nem pensei que não poderia colocar no estágio, no relatório, porque o período de estágio que começou foi depois desse processo do plantio naquele ano. Tranquilo. Não, é só ver a maneira como ela é colocada, colocou que foi feito em duas etapas, né? Então é importante, né, salientar como foi feito, se foi a lança, foi inteirada, né? Aquela questão toda da... Sim, entendi o que o professor quis dizer, entendi Isso, mesmo. aqui eu acho que da parte do lagarto, o Krause, o batimento, achei estranho também ali, né? E a colheita, né? Aquilo que eu falei, que você começa e você parcela, né? Aqui nessa foto, né? Se eu mostrar isso aqui para o professor Eduardo, o Eduardo vai me xingar, né? Ele, cara, você colocou caixa em cima do milho, mais uma caixa em cima. Se fosse maçã, o que seria, né? Não, mas o milho ele tem a camada do milho ali protege bem, nossa. Eu acho que ele protege. Dá para botar mais uma carga por cima? Não, é que na verdade aqui na Tobata aqui tá só o milho, né? Foi só aquelas caixas mesmo em cima que tava ali em cima na ponta ali, mas o resto aqui é só o milho mesmo.
Aham. Não, tu acha que não estraga, então pode... Não, não estraga. Eu faço descasco e tudo aí, não afeta nada. O problema é depois que tirar as cascas, né? Daí aqui tem que ser o cuidado muito redobrado no campo. Qualquer coisinha já mancha, já preteia, daí é complicado. Então, o destino final desse milho é para onde tu falou mesmo? Não lembro. Vai para Para onde? mim, verde. Tá, e isso vai para mercado, vai para Vai para praia, vai para os quiosques das praias. quiosque das praias. Isso Assim? mesmo. E, então ele vai direto, então ele, porque aqui de trás ele, onde é que tá? Aqui, né? Isso, daí, isso aí é porque fechava, por exemplo, 75 espigas, porque era o que cabia no saco e dava para fechar certinho, né? Porque daí tinha que, ele, dentro do saco ali, ele cria um microclima ali dentro, né? Que favorece aguentar mais tempo. Não desidrata, não pega vento, ele mantém mais tempo do que se ficar fora do saco, ele desidrata, né? Uhum. Mas então é a quantidade máxima que dava para colocar, pegar uma quantidade padrão, 75 espigas, e conseguia fechar o saco certinho que não tivesse o ar externo dentro da embalagem. Eu senti falta disso, então escreve o que tu colocou, o que tu tá falando, né? Eu acho que é isso que você tem importante, né? Porque, se alguém da pós-colheita vai olhar aqui, mas ele tá colocando, né? Esse período, para onde é, para que tipo de mercado é, o que destino é. Né? Posso fazer isso aqui, por exemplo, levar aqui para o mercado, colocar 5 espigas, né? Dentro, né? Empacotar, então o destino é importante. Salientar, e é aquilo que o Krause falou lá no início, né? Você quantificar essas safras, né? Que foram feitas e depois a parte final. Né? E que isso não tem nenhum prejuízo, né? Então, isso aí eu acho que você pode... processo para venda, né? Plantio, né? Que foi feito. Onde ali comentou... na questão do maracujá, né, como tu tem, tu é produtor, né, então, quando eu comecei a dar aula, né, e na época não existia o vírus, né, então o maracujá tinha de 2 ciclos, 3 ciclos, até, né, o pessoal conseguia fazer poda. Então, eu quero ver de ti, né, agora, o maracujá passa a ser anual. Então, em vista que nós temos, que tu colocou bem aqui, já tem um decreto, né, estadual, aquele período, então, do vazio do milho. Tu tem reparado, está iniciando agora, né? Mas você acha que o plantio de um ano, as pragas aumentam ou diminuem, né? O vírus, como é que tu vai quantificar essa parte? Você tem uma noção ou ainda é recente? E agora, acredito que no futuro próximo isso vai dar muito mais resultado, porque o pessoal ainda não pegou ainda com total, abraçou ainda a causa com entendendo a real situação, entende? O pessoal tem muitos que tiveram que cortar porque foi denunciado, né? Outros tinham intenção de deixar, porque não conseguia o Marvel do segundo ano produzir menos cedo, então tem um preço maior também, né? Por mais que ataque, por mais que tenha um ataque do vírus, ou a coisa ainda consegue produzir melhor, consegue vender uma média maior, mas o pessoal ainda não está aceitando a ideia de fazer isso. Mas acredito sim que diminui a incidência de pragas também, não só do vírus, tá? E porque há 2 meses ali, se tu pegar, eliminar e plantar uma cultura ali no meio, uma cultura de cobertura, uma cultura de cobertura, já ajuda bastante, já muda o ambiente, né? Muda as pragas, muda tudo os inimigos naturais ali da área, né? Uhum. E ali tu fala do plantio do maracujá, então é em função do ciclo anual. Então, as mudas que você plantou lá, elas são pequenas, médias, e que porte, tamanho? Então, pois é, isso não foi colocado, mas muda pequena. Uhum. Por isso que foi plantado tão cedo. É. Se fosse plantado uma muda de médio porte, já quase grande, como estamos usando ultimamente, podia já plantar um pouco mais à frente, podia plantar em setembro, quase outubro já. Uhum. Tá, isso é uma tendência, né? Se nós temos a questão de você ter agora os viveiros, né, produzindo muda de tamanho maior, né? Então é uma tendência, né? O único entrave ainda no problema é que o pessoal ainda tá achando, não está aceitando muito dessa muda grande, porque é um preço quase o triplo em relação à muda pequena, né? Então daí o pessoal fica meio assim, vai que, né? O pessoal ainda não está aceitando muito, mas conforme o pessoal os corajosos que investem, começa a dar retorno, começa a mostrar isso, o pessoal vai pegando com o tempo. Uhum. E a tendência do produtor produzir a própria muda, ter o seu próprio viveiro, você acha que é viável? Eu acho que é viável. É? Eu acho que é viável, porque aí ele consegue praticar
seus cuidados, o que acha melhor, o que acha necessário para sobreviver, e tu cuida do teu jeito, entende? Se tu é um cara muito caprichoso, bem cuidadoso, tu vai cuidar muito melhor da tua planta do que o cara do viveiro cuidou. Se o cara não dá muita bola, tranquilo. Entende? Então, por isso que é ideal investir nisso, que cada produtor tenha a sua capacidade de criar sua própria muda. Exato, porque segundo essa portaria que tu colocou aqui, né, a tendência, então, vai ser uma coisa obrigatória, então a ideia vai, né, com esse objetivo do vazio, né. A polinização, o maracujá, o Krause comentou, eu acho que é isso, eu acho que é aquela questão mais, né, tanto da venda do maracujá e a venda comentou, e do milho, né, eu acho que é importante aquilo que o Krause comentou, coloca lá, já tem todos aqueles dados quantificados, qual é o destino final, então, do nosso milho, né, que é o milho que ele é, né, final, qual é o preço pago por ele, né, descascado, aquela quantidade, né, e a durabilidade pós-colheita, né, bom, aquilo tem que ser rápido, você tem que colocar coisa do dia. na banquinha da praia, né, que tu vai levar na feira, né, então é o período pós-colheita dele ali, né, e por que não pode ser mantido em casca? Aqui na praia, o pessoal, né, ele vende, né, que tu falou, aí é o preço diferente, é o outro. Né? Mantendo em casca, ele aguenta até 7 dias. Não, ele, dando uma olhada assim de vez em quando, ele se não se desidrata, tu ainda consegue aproveitar até 7 dias depois de quebrado, no caso, né? Mas depois que se descascou, um dia, no máximo 2, aí já zero, já era. Então, por que tu não deixa ele com casca? Mas tem que ter espaço, né, e tudo, né? E aí, tem que fazer o custo-benefício, né? Tem tudo isso. Exatamente, então essa é a proposta, né, que eu coloco para ti. Chegar, né, no ambiente aqui, o pessoal leva ele com casca, né, ele mantém por mais tempo. Mas quando chega naquela parte ali quando nas embalagens ali, já é uma coisa combinada, sabe? Antes de tu fazer a entrega, o pessoal já chega para ti, eu quero quantidades. Daí a pessoa pega, descasca, prepara e já leva a quantidade exata que o cara quer, entende? Uhum. Não é levado sabendo que vai vender ou não. A gente só sai de casa com a venda garantida. Uhum. Exato. Então, eu acho que para mim seria isso, Felipe, só quantificar. Eu acho que é importante colocar, aqui também o Krause salientou, né, a importância de você colocar esses dados, nem que seja no anexo, né, nos apêndices, né, mas da minha parte está excelente. Eu acho que o estágio é isso, é aquilo que você aplicou, é a vivência no campo, né, você botar as 9 fases da agronomia, né, nesse período e trabalhar em cima. Eu fico grato, agradeço, né, para fazer parte da banca, por mim seria isso, né, e passo a palavra aí para o Nestor. Vou fechar aqui. Ok, então, obrigado, Ivar, pelas suas considerações. Também da mesma forma, eu acho que, como o professor Krause colocou, né, eu acho que você vai enviar na sequência isso para o e-mail do Felipe, para que ele possa, então, proceder a essas devidas correções, né, conforme as sugestões dadas por vocês, que, na verdade, eu até anotei várias delas aqui, e depois eu vou acompanhar essas correções feitas, então, pelo Felipe, e que, de fato, foram considerações bem interessantes, né, que, de fato, vão contribuir, né, para a melhoria desse trabalho final. Nestor? Bom, oi. Só uma coisinha, eu não tinha o e-mail do Felipe, então eu mandei para o teu e pedi que tu fizesse a gentileza de passar para ele. Tranquilo, então, tá certo. Só tinha o da Joyce ali, mas aí eu digo, vou mandar pro do orientador, senão piora. Tá bom. Tranquilo, então, pode deixar que eu repasse, então, para o Felipe. Bom, em relação às notas, né, normalmente, Felipe e demais da banca, quando as apresentações eram presenciais, a gente solicitava que o aluno desse uma voltinha, a gente conversava, atribuía as notas finais e depois a gente chamava o aluno para entregar as notas. Então, nós temos aqui, eu vou questionar, então, o Ivar e o Krause, nós temos duas opções, né, ou vocês, então, conforme a Esther colocou antes, ou vocês, então, encaminhem as notas, né, tanto para o CEGEX quanto para mim, e eu, daí, a partir daí, também encaminho a versão final, fazendo a média de todos. Ou o que a gente pode fazer agora também, né, conforme também dito pela Esther, e que alguns outros também têm feito, a gente encerra aqui a gravação, né, solicita, então, que o Felipe saia um pouco da reunião,
E aí, talvez até pelo próprio celular, eu posso entrar em contato com ele. Ó, Felipe, agora você pode reentrar novamente e a gente divulga a nota para ele. O que vocês acham? Por mim, ok, eu acho a melhor ideia, né? Ele já fecha a nota com os 3 professores da banca. Estou de acordo. Pode ser, professor Krause? Sim, de acordo. Tá bom. Então, nós vamos agora, né, para a gravação, que eu acho que nós tínhamos... Ok.